Luciana, você que toma um leitinho de manhã, come um ovinho frito às vezes, no café da manhã, e aquela carninha na hora do almoço, você sabe que através desses três alimentos tem a figura do médico veterinário? Eu sei, mas às vezes as pessoas acham que o veterinário só tá ali para fazer uma receita, para atender um cachorro, para cuidar daquela vaquinha, daquele cavalo. Isso é uma curiosidade, é uma atribuição do veterinário que a maioria da população não conhece. E a gente, desmistificando a indústria de alimentos, a gente quer trazer isso para as pessoas entenderem. Porque o veterinário também está presente na indústria de alimentos. E tem coisas que só vocês podem fazer, né? Sim. E para a gente falar sobre isso hoje, seja bem-vindo, Rafael Vieira, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Seja do estado de Goiás. Regional do estado de Goiás, seja bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui com vocês. E antes do Rafael começar, eu vou pedir para vocês marcarem ali o sininho, curtirem o nosso canal, comentarem, compartilhar com todo mundo a nossa temporada de desmistificar a indústria de alimentos. Rafael, vamos falar sobre a indústria de alimentos, mas eu queria saber um pouco antes, como é que surgiu o Rafael, veterinário, você também é da agrodefesa, né? Sim. E hoje é presidente do Conselho de Veterinária. Como é que você se vê hoje como presidente e como é que surgiu o estudo na sua vida? Nossa, você quer que eu tire a história lá de trás, né? Não, mas curiosidades. A medicina veterinária, ela entrou um pouco por acaso, porque a gente faz essa decisão muito jovem, né? Assim, às vezes a gente nem tem um conhecimento tão grande do que é cada uma das profissões. Mas eu não sei, claro que você vai lembrar, vocês vão lembrar. Vocês se lembram que teve, em 1996, a primeira clonagem de ovelha? A ovelha Dolly. A ovelha Dolly. Naquela época, eu fazia ensino médio e eu achei aquela história a coisa mais magnífica do mundo. E quando eu pensava em ser algum profissional, eu pensava que eu queria ser cientista. Eu achava que existia, né? Cientista era uma profissão. Exato. E aí deveria ser, né, inclusive. Mas aí eu falava, eu quero ser cientista. Então aí eu pensei que eu faria alguma coisa relacionada com manipulação genética. Né? Existia, fora daqui do Brasil, existia o curso de engenharia genômica, engenharia genética. E tinha um curso que ensaiava isso no Rio Grande do Sul e eu até pensei em fazer lá. Mas acabou que logo eu descobri que não era tão simples assim, né? Tão fácil ser geneticista, tão fácil, né? Exato. E aí eu fiz um teste de orientação vocacional que existia, né? Acho que ainda existe. E deu biológicas, assim, no topo. E aí eu fiquei naquela dúvida. Eu vou fazer veterinária, vou fazer medicina, vou fazer odonto, o que eu vou fazer? Não, vou fazer veterinária. E entrei na medicina veterinária pensando nisso. Entrei na medicina veterinária querendo ser cientista. Bom, aí, logo que eu entrei na medicina veterinária também, comecei a descobrir o curso, né? O que é o curso de medicina veterinária? E como vocês disseram aí na introdução, de fato, a medicina veterinária, ela é muito direcionada para a questão da medicina do animal, né? A parte curativa do animal, também para a parte de produção animal, mas ela não está tão envolvida assim com essa parte de pesquisa para você se tornar um cientista, a não ser que você esteja dentro da carreira acadêmica. E aí dentro da faculdade, eu já comecei a ver que eu teria que pensar em outras áreas. Então, na faculdade, eu direcionei muito para a parte de suínos. Eu trabalhei como estagiário na parte de suínos, fiz iniciação científica e tudo mais. Mas quando eu me formei, eu fiz estágio curricular numa empresa que fazia testes toxicológicos para qualidade de insumos pecuários, né? Então, para domes sanitários, para agroquímicos, todos esses produtos, a gente fazia teste para ver a segurança para humanos em relação à toxicidade.
E aí eu vi que dava para eu trabalhar mais com essa área da ciência. Só por aí, só você já foi para uma área completamente diferente. Completamente diferente. E aí eu fiz, então, mestrado, comecei a fazer doutorado e comecei a dar aula. Quando eu entrei para o conselho, eu era professor e tinha acabado de passar no concurso da agrodefesa. Eu era professor de patologia. E na UFG, eu fui professor substituto também de histologia. Então eu era professor e o professor Benedito, que foi presidente do conselho, né, na primeira gestão que eu estive também, já me conhecia da época da faculdade, falou assim, Rafael, você está dando aula, né, as pessoas te conhecem, podia vir fazer parte da chapa. Isso foi em 2011. E aí fiz parte da chapa dele, depois fiz parte da chapa do professor Olísio, que também foi presidente do conselho, e hoje estou na segunda gestão. É isso, a história, eu tentei resumir em 5 minutos, aí uma história de 20 anos de medicina veterinária. E se a gente pensar aí num conselho de classe, você acho que deve ter sido um dos mais novos, não? Porque geralmente os presidentes são pessoas, né, com uma certa idade já, né? Sim. Dentro dos presidentes do Conselho de Veterinária, é certeza que era o mais novo. Até quando eu fui eleito em 2020, eu era o mais novo do Brasil, dos outros conselhos também. Tinha o presidente do Conselho de Santa Catarina, que hoje, inclusive, é tesoureiro do Conselho Federal. Ele também era jovem. Eu tinha 38 e ele tinha 39. Mas hoje esse perfil está mudando. Hoje tem presidente de conselho de 28 anos. Está mudando a representatividade. Mas a medicina veterinária também está muito jovem. Precisa se atualizar, né, para o mercado, para o próprio profissional. Uma visão diferente, né, de representatividade. Uma visão diferente também de atuação de um conselho, né? Porque antigamente a gente via o conselho só como aquela entidade que não servia para nada, né? Ah, não, o conselho só serve para cobrar a taxa, né? Só paga anuidade. Só paga anuidade e não traz benefício para você para nada, né? Sim. E quais são os benefícios assim que o conselho ajuda o profissional? Então, Daniel, é ótimo você falar sobre isso, porque de fato as pessoas têm uma incompreensão do que é conselho profissional. As pessoas confundem muito um conselho profissional com sindicatos, né? Os sindicatos são essenciais para qualquer carreira. Hoje, mais maduro profissionalmente, eu consigo reconhecer o quanto os sindicatos são importantes, porque o sindicato ele tem a função de fazer uma defesa do trabalhador, né? Então, se eu tenho um problema jurídico com uma empresa, se eu sou funcionário de uma empresa e tenho um problema jurídico, eu posso me apoiar num sindicato. Se eu tenho um problema salarial da minha categoria, o sindicato pode fazer essa defesa por mim, pode conquistar direitos para o profissional. O conselho, as pessoas querem isso do conselho, mas a função do conselho ela é de proteção à sociedade. E isso é muito importante de ser dito, porque a gente só tem benefício, a gente profissional, médico veterinário, zootecnista, o benefício que nós temos do conselho é um benefício indireto. E as pessoas querem um benefício direto. Elas querem o conselho interferindo diretamente na vida dela, igual um sindicato é capaz de fazer. Mas o conselho vai fazer as 4 principais funções do conselho. É fazer fiscalização do exercício profissional, né? Então é fiscalizar todos os ambientes onde médicos veterinários e zootecnistas atuam, é fazer uma orientação aos profissionais. Então, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui é um dos trabalhos do conselho, fazer essa orientação. Serve de tribunal de honra. Então, os médicos veterinários e zootecnistas que são flagrados, que são denunciados exercendo a atividade de maneira antiética, eles são apresentados para o conselho para que o conselho faça um julgamento dessa atividade e, além disso, tem como função defender a dignidade profissional. Não sei se vocês viram, saiu uma notícia num jornal anteontem, um jornal de circulação nacional,
dizendo: o Brasil é o país do pet, mas é muito caro por causa do veterinário. Tava isso na manchete. Então isso é uma desonra à nossa profissão. Cabe ao conselho interferir juridicamente em cima desse veículo de comunicação, corrigindo, se retratando e defendendo a profissão do médico veterinário. Então as 4 principais funções são essas. Tudo isso reflete, não é diretamente no profissional, mas naquele que está consumindo o serviço do médico veterinário e do zootecnista. Da sociedade, né? Da sociedade. Enquanto o sindicato cuida do trabalhador médico veterinário e zootecnista, enquanto a associação cuida de criar uma unidade desse corpo de profissionais, o conselho protege a sociedade que está consumindo o serviço desses profissionais. E a sociedade precisa entender esse papel do conselho. Vamos pegar os casos estéticos que têm acontecido no Brasil. A quantidade de pessoas que hoje estão vindo a óbito, por quê? Porque vão ali numa clínica de estética que às vezes não tem um profissional habilitado. Essa clínica não está habilitada na vigilância sanitária ou no órgão que fiscaliza correto, e aí a gente vê as pessoas, né, morrendo por causa disso. Então a sociedade precisa entender que cada profissional tem a sua responsabilidade. Exato. Então o médico veterinário, quando e é a maturidade que vai fazendo a gente ter isso, por exemplo, vocês na área da indústria, na hora ali, né, do pós-mortem de um animal, de uma vaca, de uma coisa ali, vocês têm condições de verificar doenças que outro profissional não sabe. Sim. Então, a sociedade não sabe que vocês fazem esse tipo de coisa também. E mais do que identificar, eu acho que a diferença entre o nível de conhecimento é que o médico veterinário, além de identificar, ele sabe o potencial de risco, né? De expor um cidadão ao consumo de um alimento que pode causar algum tipo de doença. E isso reflete na segurança do alimento, né? Então, assim, às vezes a gente pensa em todas as questões de eu consigo identificar uma lesão, mas o médico veterinário é quem consegue falar assim: essa lesão tem potencial de causar doença. Essa lesão é um trauma, essa lesão só muda o aspecto físico do alimento, né, físico-químico, mas não afeta a saúde do consumidor. Então eu acho que esse balanço em relação ao potencial da doença é que é a diferença do médico veterinário dentro de uma indústria. Voltando a falar sobre essa questão do conselho, surge muita questão sobre a função do conselho para o profissional, não estou falando nem para a sociedade. É porque, às vezes, tem uma ausência muito grande de um sindicato forte, Sim. Uma ausência muito grande de uma associação, né? E aí as pessoas querem que assuma esse papel. Assuma esse papel porque, olha lá o prédio do Conselho Veterinário, ó aqui, ó, onde eu tenho que fazer minha inscrição aqui para poder exercer minha profissão, e eu não vou ter nada de retorno. Sim. Aí eu pago ali todo ano, e assim por diante. Eu estou fazendo especulações de pensamento aqui. Não, você está dentro do pensamento correto. A gente escuta, às vezes, né, do profissional. Quando a gente, recém-formado, a gente sai muito imaturo, a gente cria a experiência com a experiência, né, com a vivência. Então, a gente pensa, às vezes, isso. Eu acredito que já passou isso pela sua cabeça, pela minha cabeça já passou. Passou na minha cabeça antes de entrar no conselho, e depois que eu entrei no conselho, eu consegui entender por que as pessoas sentem isso. Né? Hoje eu entendo essa crítica, eu entendo que existe uma distância do conselho com o profissional, eu entendo a crítica do profissional, que às vezes não se sente representado, mas eu acho que a gente se comunica muito mal. A gente expõe muito pouco o que é o papel de cada um. E você viu isso dando aula, não? Demais. Porque aí a gente volta lá onde eu acho que começa um dos maiores problemas. Que o nosso filho faz medicina, e aí o código de ética do médico é falado desde o primeiro semestre. Sim. Enquanto que eu mesmo nunca ouvi falar na faculdade a gente sobre o teve código de aula ética. De código de ética no 5º ano, uma aula. Olha aí, uma então aula assim, só.
começa lá, porque a base precisa ser bem feita. O profissional precisa saber esse código, precisa saber que tem um conselho ali para defender ele, para defender a sociedade, na hora que ele entra na faculdade, não depois que ele sai. Porque eu só fiquei sabendo depois que eu saí. Tem até um projeto que a gente tem feito dentro do conselho, que é pensando exatamente nessa situação, que é CRMV nas universidades. Tanto nós vamos até a universidade para poder apresentar o CRMV, quanto a gente abre o conselho para as universidades. E quando a gente abre o conselho, a gente faz questão de dar uma palestra orientativa e tudo mais, mas de oferecer um café da manhã adequado, sabe? Um ambiente acolhedor para o estudante. A gente faz uma visita em todas as salas, apresentando os servidores, para eles se sentirem parte ali dentro. Porque existe realmente isso, um distanciamento muito grande do que é a instituição com o profissional que amanhã vai integrar ela. Né? Então, o que chega para o estudante é só, você precisa fazer um conselho, você precisa fazer um registro profissional no conselho. Mas não chega para ele o que o conselho faz, por que o conselho existe. Né? Muitas vezes o profissional que é fiscalizado e autuado, ele não consegue compreender o motivo dele ter sido autuado, porque ele acha que é só uma punição que está sendo feita ao profissional. E eu falo uma coisa, assim, o conselho é muito acusado o conselho só multa. Se eu falar para vocês qual que é a arrecadação do conselho por mês com multa, vocês vão começar a rir. Por mês, a folha de pagamento do conselho, que é um conselho pequeno, ela é quase 300 mil reais. Quando a gente vai olhar a arrecadação do conselho por mês com multa, ela não chega a 50 mil reais. Então, assim, isso demonstra que o motivo do conselho existir não é multa, não é multar o profissional, multar o empresário, não é isso que move o conselho. A função do conselho é trazer as pessoas para a regularidade, é trazer as pessoas para o correto, de forma que todos trabalhando de maneira correta, você valoriza a sua profissão. Então, o motivo da fiscalização é trazer a conformidade, não é o caráter punitivo. Acredito que isso é um reflexo da nossa sociedade, por exemplo. Todo mundo acha que as instituições existem para multar. Sim. Seja qualquer instituição, um Detran, a indústria da multa, está botando câmera aqui, lombada eletrônica, é a indústria da multa. Não vê quantas pessoas deixaram de morrer num acidente, né? Justamente. Então, assim, e a multa é uma fase de várias questões que já foram abordadas antes. Sim. Já chegou uma questão orientativa, já chegou uma fiscalização com advertência, e tem escalas, né, de fiscalização e de responsabilidade da empresa ali. E a multa é apenas uma delas, né? E é exatamente isso. Por exemplo, para você chegar ao ponto de ter que pagar uma multa, você teve 4 chances de defesa. Então você pode se defender do alto no Conselho Regional, você pode se defender do alto no Conselho Federal, você pode se defender da multa no Conselho Regional, você pode se defender da multa no Conselho Federal. Então você tem 4 chances de se defender, de se explicar, de mostrar que você corrigiu, e só depois a multa vai ser cobrada. Então, por isso que é bom ter esses espaços assim para a gente esclarecer, porque no imaginário das pessoas é uma indústria da multa. Mas é uma tentativa só de penalizar. Mas aí também tem uma questão que falta, às vezes, o conhecimento do profissional para ir atrás desses caminhos. Porque, por exemplo, não é todo profissional que sabe que tem jeito de recorrer de uma auto-infração no Conselho Regional e no Federal. Sim, não é todo mundo que sabe disso. E essa orientação, às vezes, pode ser uma questão que pode chegar nos profissionais que antigamente não existia. Eu acho que... eu sou muito autocrítico, tá, Daniel? Então, assim, tem uma falha enorme que é institucional e é uma falha de muitos anos, que é de
se comunicar adequadamente, de transferir esse conhecimento para o autuado, para o fiscalizado, né? E não dá para a gente fugir dessa responsabilidade da falha de comunicação. Essa falha de comunicação histórica gerou um distanciamento tão grande do profissional que o profissional, quando é autuado, ele só sente raiva. Ele não consegue entender nada do motivo da autuação e da correção. A raiva é tão grande que, às vezes, ele pega o auto e guarda esse auto na gaveta. Com ódio. Com ódio. No coração. Nem resolve aquilo. Isso daí é uma coisa que... Vamos pegar, né? Dos antigos, de acharem que não precisavam se comunicar. E a gente vê isso em qualquer pessoa que a gente convive. E tem a questão que eu nunca esqueci um dia que eu fui, acho que na Agrodefesa, conversar para a gente se aproximar, veterinário, engenheiro de alimentos, que também não éramos bem recebidos. E aí eu lembro que o presidente virou e falou para mim assim, isso é muito fácil, é só você arrumar alguém para criar uma lei. Ele não ia criar, ele era deputado na época. Você cria uma pessoa para criar essa lei, eu assino lá em conjunto. E a gente precisa, sim, ter 2 jogadores, porque quando um só joga, ele joga ruim, mas quando ele tem uma concorrência, ele joga melhor. Uhum. Então, assim, os veterinários, por ser um dos cursos mais antigos, acharam também que não precisavam ter o seu mercado ali, ou fazer essa aproximação com um profissional, porque estava tudo certo. E, assim, eu vejo isso um pouco. Pode ser. É uma profissão muito tradicional, né? Muito sólida, então pode ser isso mesmo, de não achar que a profissão precisava de unir forças, né, com os profissionais. Nunca tinha pensado por esse lado, mas pode ser algo nesse sentido mesmo. Mas é mesmo, você vê que nós vivemos num estado que a economia principal é agropecuária, né? E aí você vê que normalmente tem as pessoas que têm fazenda, tem um filho médico, o segundo já é veterinário, ou agrônomo. Ou é engenheiro, ou é agrônomo, ou é advogado, sempre então, essas profissões muito tradicionalistas, né? Então, assim, é a pessoa que vai ser o médico da família, é a pessoa que vai cuidar da fazenda, o agrônomo, o veterinário, o engenheiro, e assim vai. Eu não já escutei, por exemplo, que a agronomia é um curso muito bom para o futuro. Só que a gente precisa pensar que o agrônomo atua ali no campo, na indústria, ele quase não tem uma capacidade técnica como um engenheiro de alimentos. Mas olha, gente, isso é tão sério porque nós estamos passando por uma fase de transformação das profissões. Isso. Essas profissões tão tradicionais, como essas que a gente citou aqui, com exceção da medicina, que ainda é muito idealizada e almejada pelas pessoas, essas outras profissões tradicionais estão perdendo espaço. Embora a gente ainda tenha muita gente fazendo veterinária, buscando pela veterinária, daqui a pouco eu explico por que as pessoas procuram a medicina veterinária hoje. Mas as outras profissões, elas estão se desenvolvendo muito melhor do que essas profissões tradicionais. Para você ter uma ideia, a UFG, este ano, ela fez 10 chamadas no vestibular. Na nossa época, isso não existia. Porque hoje o curso superior perdeu o espaço que ele tinha. Né? O mestrado perdeu espaço, o doutorado perdeu espaço. Porque as pessoas estão vendo outras formas de se desenvolver profissionalmente. E a medicina veterinária, ela só não está perdendo espaço porque as pessoas estão cada vez mais próximas dos animais. Então, hoje, se você, por exemplo, lá no conselho, quando a gente recebe os estudantes, que eu peço para eles, levanta a mão, quem quer trabalhar com suínos? Uma pessoa levanta a mão. Quem quer trabalhar com aves? 2. Quem quer trabalhar com equino? 1, 2. Quem quer trabalhar com pet? 98% da turma. Quase o auditório inteiro. Então, quase todo mundo quer trabalhar com pequenos animais. Há um tempo, deve ter mais ou menos uns 3 anos, eu fui fazer uma aula magna na Universidade Estadual de Goiás.
eram 30 alunos ingressando no curso de medicina veterinária. Desses 30, 27 mulheres e 3 homens. E antes era o E contrário. era justamente o contrário. E quando você pergunta para as pessoas, o que te trouxe aqui? O que te trouxe para a medicina veterinária? Amor aos animais. Então, o perfil da medicina veterinária está totalmente diferente. Por isso ela ainda não perdeu tanto espaço dentro dessas profissões tradicionais. E o fato das pessoas entrarem para o curso de medicina veterinária por amor aos animais interfere diretamente na indústria de alimentos, Interfere mesmo. né? E no alimento seguro e na segurança alimentar. Por que isso? As pessoas estão muito voltadas para o caráter curativo, então as pessoas querem salvar a vida do animal com o trabalho de médico veterinário. E quando você coloca um médico veterinário para trabalhar com a parte de produção animal, que você está explorando uma vida, o estudante não se identifica. Ele entende que ir lá que é uma exploração da vida ali, para que eu vou Exato. criar aquilo lá, sendo que depois Ele ele só tem que consegue, transformar. o estudante hoje ele só está conseguindo ver esse lado. Ele não consegue ver a importância do alimento para a humanidade. E isso E a é um gente- trabalho que a medicina veterinária vai ter que correr atrás. E nós Isso aí- somos uma sociedade carnívora. Nós ainda não estamos na fase, vamos pensar, até espiritual, de sermos seres que herbívoros, que só comem, se alimentam de plantas. Então, a gente não pode esquecer. E ontem eu ainda estava vendo um post no Instagram de uma pessoa falando que quando você deixa de comer amendoim sem ter alergia, você uma hora vai desenvolver. Então, se a gente parar de se alimentar de carne, isso realmente a carne, e depois voltar a comer a carne, vai fazer mal pra gente. Por quê? Porque o nosso organismo já vai estar acostumado a não comer carne. Mas hoje não é assim. Esses dias eu vi uma nutricionista falando, ou era nutróloga, ou era nutricionista, falando sobre a intolerância à lactose. Eu nunca soube disso, para mim foi uma novidade. Mas ela estava dizendo que um dos tratamentos para a intolerância da lactose são as pequenas exposições. É você não tirar a lactose completamente na intolerância, não na alergia, né? Mas você não tirar a lactose totalmente da sua vida, você fazer pequenas exposições. E isso, a biologia do nosso corpo é assim, né? Se você não expõe aos perigos, o seu corpo fica muito mais sensível. Isso é básico da imunologia. A única espécie que continua se alimentando de leite após o desmame é a espécie humana, né? Sim. O leite está presente na alimentação humana há coisa de 8 a 10 mil anos atrás. Então, a humanidade entendeu que no leite é um alimento muito nutritivo e eles faziam o uso do leite, uma espécie de queijo, né? Dos primórdios do queijo, porque o leite perdia. Então, eles desenvolveram um mecanismo lá de coagular a proteína do leite para poder desenvolver e dali surgiu os queijos, né? De forma para poder conservar esse alimento, né? E a espécie humana passou por uma fase de intolerância à lactose histórica. Ah, é? Não sabia. Isso. E depois acabou se desenvolvendo uma mutação genética para que a humanidade começasse a digerir a proteína do leite e todos os lácteos. E agora está voltando. Então, isso é de uma questão histórica, né? Porque, assim, nenhum animal consome leite Vida toda, né? depois do desmame. Só nós que entendemos que o leite é muito nutritivo. Sim. Né? E voltando na mudança do perfil do estudante, sem ele conseguir entender... Eu ia te fazer uma pergunta sobre isso. Tá. Você estava falando... pode continuar aí. Sem o estudante entender a importância dele para a segurança alimentar, você imagina, hoje o Brasil, em relação à produção de leite, são 35 milhões de litros de leite produzido.
Então, nós somos um dos maiores produtores de leite do mundo. É o 5º produtor de leite do mundo. Pois é. O que a gente vai fazer com essa atividade econômica? E a produção de carne? O segundo maior exportador de carne bovina. O que a gente vai fazer com essa balança comercial? Como que o Brasil vai se organizar para isso? Como que o conselhos, aí eu estou englobando os federais, o federal também, né? Enxerga essa mudança do perfil? Tem alguma responsabilidade do conselho para poder fazer um esclarecimento? Ou isso vai deixar apenas a intuito das universidades? O que o conselho tenta é, através das suas comissões técnicas, levar esse assunto à discussão, né? Então, todas as vezes que a gente vai falar, por exemplo, com os estudantes, a gente demonstra para eles a disponibilidade de mercado de trabalho para que eles comecem a pensar sobre isso, que a gente fala com eles desde o começo. Então, toda vez que a gente tem reunião com os professores, a gente fala isso para eles. Só que isso está ficando tão sério que a própria universidade está tendo dificuldade nos concursos para professores, porque não tem mais aquela quantidade de professores com uma visão da prática da medicina veterinária. Às vezes muito teórica, às vezes distante da parte do ensino, muito preso na parte da pesquisa, que são perfis totalmente diferentes dentro de uma universidade. Então, isso tem virado uma falha de dentro do curso mesmo de medicina veterinária. E tem sido, sim, um grande desafio. Todas as campanhas publicitárias, o Conselho Federal e os conselhos regionais têm tentado falar da importância do médico veterinário nos alimentos, né, que é a introdução do podcast hoje que vocês fizeram, porque a gente não consegue associar o médico veterinário a essa atividade. Porque assim, a Luciana é testemunha. Eu, no começo da minha profissão, eu trabalhei com pet shop, né? Depois, hoje, passei pela área comercial e hoje estou dentro da indústria de alimentos. As pessoas perguntam, Daniel, o que você está fazendo da vida? Eu falei, não, montei uma empresa de consultoria, dou consultoria dentro da indústria de alimentos. Você deixou de ser veterinário? Então, assim, isso é uma falha da sociedade em reconhecer isso, né? Uhum. Eu acredito hoje que dentro do século XXI que nós estamos inseridos, na era da comunicação, onde a gente tem esse objeto aqui que deixou de ser telefone há muito tempo, que faz a gente comunicar instantaneamente com o mundo todo, fazer com que essa informação chegue nas pessoas. E em função disso, foi a ideia que eu mais a Luciana tivemos em montar esse canal para trazer essas conversas de indústria de alimentos, mostrar para as pessoas que a indústria de alimentos não é o vilão, e simplesmente, se não existisse a indústria de alimentos, a quantidade de pessoas que passavam fome era muito maior. Sim. E trazer esse esclarecimento à sociedade, realmente. Porque a medicina veterinária está presente dentro da indústria de alimentos em todos os produtos de origem animal. Sim. Quando a gente faz uma análise, assim, eu acho que aqui, por exemplo, vocês estão me servindo pão de queijo. Aqui tem médico veterinário. Né? A gente tem no ovo, queijo, estão me servindo suco de uva. Tem engenheiro de alimentos aqui. Então, a gente tem mesmo que tentar desdobrar isso, né? Por trás de um produto, há sempre um profissional. E na indústria de alimentos, há pouco tempo atrás, nós tivemos um evento no Conselho e participou 2 profissionais que atuam na parte de alimentos, numa área um pouco diferente do que a maioria trabalha. A maioria trabalha dentro de laticínios, de abatedouros, né, de indústria de carne, de transformação. Mas essas 2 profissionais, uma delas atua em supermercado, numa grande rede de supermercados, e a outra atua em restaurantes. E ela era, inclusive, a responsável técnica na época das Olimpíadas.
que teve um grande problema. Não sei se vocês se lembram que teve um grande problema com os queijos. Tanto é que existe o Né? selo arte por causa Exato, desse problema. né? Então, o médico veterinário ainda nem entendeu que dentro da indústria de alimentos ele tem um leque aí de outras áreas de atuação, né, que ele poderia ampliar suas possibilidades Mas de o tanto- Daniel contratação. já atendeu. Tanto- um dos tanto primeiros entendeu. lugares, Tanto entendeu que hoje eu dou consultoria dentro do supermercado, já dei consultoria em vários restaurantes. Eu já fui RT até de indústria de água de coco. Então, assim, mas coube a mim ir atrás desses conhecimentos, Desenvolver, desenvolver eles, né? e entrar dentro do mercado. É que Tanto eu vou fazer uma brincadeira, tá? Eu costumo brincar com ele, que ele é um médico veterinário que foi baseado com engenharia de alimentos, quase, criado lá com engenharia de Ele foi alimentos. recebendo algumas... Exato, então assim, ele é quase que ele é completo por causa disso. Então, assim, inclusive, eu até comentei lá com o pessoal do conselho, que a menina que veio lá do Rio de Janeiro falar sobre restaurantes, Aham. deu um curso lá num desses eventos. É a Isabela Campelo. Campelo, ela do Rio de Janeiro, né? É. Eu até peguei o contato dela, conversei com ela, porque, assim, aquilo lá que ela falou faz parte do sua meu dia a dia, rotina, né? do meu dia a dia. E como é engraçado, né? Trabalhar dentro do supermercado me trouxe uma visão de conhecimentos de áreas afins, porque chegou um momento que eu cuidava, inclusive, do hortifruti, do supermercado, da padaria do supermercado. Então, Mas porque a gente tem um conhecimento muito amplo de biossegurança. justamente. Né? Então a gente sabe o potencial de contaminação de um alimento que seja a origem do alimento nem sempre é o mais importante, se é vegetal ou é animal, ou se é um produto industrializado, transformado, mas o potencial desse alimento virar um problema para o consumidor, né? Porque a gente tem essas noções e são matérias básicas dentro do curso de veterinária, né? Se a gente pensar que no dia da segurança dos alimentos eu estava ouvindo um webinar da Anvisa e eles estavam falando que uma das maiores causas hoje das doenças transmitidas por alimentos é a toxoplasmose. E não é do gato, é Pois do alimento é mal isso que eu ia falar. E o gato fica de vilão, tadinho. Pois é. Em falando dessa questão de biossegurança, infelizmente aconteceu um incidente com o nosso colega lá, Dr. Luciano Almeida, que tá tudo, a gente não pode afirmar, mas parece que ele se alimentou de um espetinho e passou mal ele, os dois filhos, e ele chegou a óbito, né? Será que não sei se isso poderia ser o papel do Conselho de Veterinária, mas fazer uma campanha ou, sei lá, encapeçar alguma coisa nesse sentido? Coitado, não merecia, né, passar por isso, mas já que aconteceu, a gente fazer um esclarecimento da importância das pessoas entenderem. Primeiro tem uma questão social, aí, de sociedade muito grande, aí, que as pessoas não sabem ou fingem que não sabem, que tudo tem regulamento, né? Fazer uma campanha, não sei, estou especulando aqui, mas para mostrar a importância de ter indústrias legalizadas, indústria de espetinhos, as pessoas conhecerem, toda a esquina tem um espetinho, a gente não sabe como é que esse espetinho está sendo manipulado, que tipo de carne está sendo utilizada. Você acha que isso é viável? Como é que Totalmente viável. O que vocês estão pensando em relação Para a o isso? dia do médico veterinário é dia 9 de setembro. E para o dia do médico veterinário, a gente vai fazer um evento totalmente voltado para alimento seguro. E, além disso, as campanhas publicitárias vão ser todas voltadas para alimento seguro. Eu acho que, assim, o conselho tem que olhar para todas as frentes. Mas o momento atual, as pessoas já sabem que o médico veterinário cuida de cachorro e gato. As pessoas já sabem da Já é importância óbvio, de um clínico. né? Isso para dentro da sociedade já está óbvio. Então a parte do alimento é algo que a gente precisa investir demais para que as pessoas entendam o risco que ela tem de estar exposta a um alimento que não veio de um agente regulado. Porque, que assim, não passou por fiscalização de todos os órgãos aí de controle. Só porque, assim, quando eu dou meus treinamentos, eu pergunto para todo mundo:
Quem aqui nunca teve um dia de rei que ficou no trono? Leva para o lado da brincadeira para ver se eles entendem, falando assim dessa questão do tom de brincadeira, mas trazendo depois a importância de ter todos os controles necessários, né? E aí as pessoas levam isso para o lado, não, todo mundo vai passar mal, mas, poxa, alguém morreu. Sim. Por ingestão. Essa questão, dessa fatalidade que aconteceu com o nosso colega, como você disse, né, não dá para a gente afirmar que foi de fato o espetinho, né? Porque geralmente quando são alimentos assim vendidos por um comércio, os surtos são maiores. Pode ter sido, inclusive, um alimento mal conservado, consumido dentro de casa. Que a gente passa por isso, né? Que também não deixa de ser importante. Exato, mas por que isso às vezes acontece? Por falta de esclarecimento mesmo. Por a gente não estar esclarecido de que tem um potencial de causar algum tipo de contaminação, um consumo de um alimento que foi mal conservado, por exemplo. Né? Então, de fato, a gente tem que fortalecer esse nível de conhecimento das pessoas, né, de consumirem sempre alimentos de origem conhecida. Rafael, existe a própria legislação sanitária fala, né, que as boas práticas de fabricação ali, por exemplo, no serviço de alimentação, elas começam quando a gente seleciona o nosso fornecedor. Então, por exemplo, se eu for se eu sou um comprador de um supermercado. Então, para eu comprar aquela carne, eu preciso comprar uma carne de um local inspecionado. Da mesma forma também que eu, como supermercado, não posso vender para você comercializar. Então, por exemplo, se você quer montar um espetinho na sua casa sem ser inspecionado, você não pode ir lá no supermercado comprar. Isso já está claro. Mas a gente vê que isso não acontece. Então, assim, você tem uma ineficiência muito grande na fiscalização do comércio. Então, você enxerga alguma coisa para ser feita nessa questão? Porque aí, se a gente for olhar até outros países, porque eu falo assim, que a gente tem que ver a coisa boa dos outros lugares. A coisa ruim em todo lugar. Em todo lugar tem, do mesmo jeito que aqui tem. Mas a gente pegar a coisa boa, por exemplo, na Itália, nada se vende dentro de um supermercado se não tiver a PPCC. Então, lá dentro do supermercado, você não entra se não tiver. E aqui a gente já vê o contrário. O comprador comprando de lugar que não é mencionado e você indo lá dentro do supermercado comprar para revender, que a própria lei não permite. Então, você enxerga alguma coisa que pode ser feita? Eu acho que tem dois fatores principais nisso aí. A gente tem uma questão socioeconômica e cultural nossa, né, de não se responsabilizar pelo outro. A gente tem muito isso dentro da nossa cultura, de eu faço por mim, mas se vai prejudicar outra pessoa, aí é outra história. Isso é um pouco da nossa cultura. E nós temos leis muito frágeis para penalizar aquele que causa um risco potencial para a sociedade. Né? Então, assim, um comerciante que faz uma prática indevida, ele recebe muitas vezes uma sanção administrativa, de uma multa, de qualquer coisa nesse sentido, de uma interdição do estabelecimento e tal, mas pouquíssimas vezes ele pode ser penalizado criminalmente. Diferente do que acontece nos Estados Unidos, diferente do que acontece na Europa, que aquele que faz algo errado, ele de fato responde por crimes, né? Nós ficamos muito na esfera administrativa e a gente associa sempre a necessidade de fiscalizar e não na responsabilidade de oferecer algo adequado, né? Na autorresponsabilidade. Então, e eu acho que isso é uma transformação de conhecimento mesmo. Uma transformação de sociedade. De sociedade. Porque eu vejo assim, por exemplo, a função das entidades, nisso eu estou englobando também o poder público, é proteger essa sociedade. Quando os agentes públicos aí vão no comércio informal
impedir que aquele comércio se estabeleça ali numa calçada, sem nenhuma estrutura, seja com o comércio que for, né? Seja do espetinho, seja de roupa. Quando chega, por exemplo, o Código de Postura Municipal chega lá para poder impedir, a primeira coisa que as pessoas começam a fazer é filmar, e os veículos de comunicação já pegam aquilo lá e já forma. O Brasil é complexo, né? E já joga para a sociedade que quem está ocupado de impedir que aquele trabalhador trabalhe honestamente é do poder público, sendo que ali é o contrário, ele está fazendo um bem para a sociedade, impedindo que aquele comércio legal se estabeleça ali. Você tem uma porta, o cara vende a mesma coisa na porta, você tem um comércio de porta, a pessoa se estabelece na calçada ali, vende a mesma coisa que você lá, completamente informal. Isso os restaurantes tá passando por uma fase difícil, né? Porque a entrega de delivery, quantas pessoas estão vendendo alimentos a partir de produção caseira? E sem nenhum inspeção tipo de sanitária. Inspeção de ninguém, nenhum cumprimento de norma de higiene. Pode até ter, mas a gente não sabe se realmente está fazendo. A pessoa que começa algo em casa, ela não tem o conhecimento para saber que aquilo, como a questão sanitária precisa ser levada em conta. Sim. Isso é óbvio. Como a gente é consultor do Sebrae, o que mais já apareceu muito para a gente consultoria nesse sentido. Chega lá é porque eu faço comida em casa e vendo. É uma pizza, é um hambúrguer, alguma coisa assim. E igual você falou, os restaurantes estão passando e todo o comércio está passando, porque a pandemia chegou aí, nós ficamos dentro de casa, precisava de sobreviver, teve essa mudança, mas precisa de ter um contraponto em alguma coisa para a gente poder fazer com que essa questão da segurança, principalmente na questão de alimentação, segurança dos alimentos, seja levada em consideração. Tem que ser discutido isso. Então, e é por isso que eu falo que tem uma questão que é de socioeconômica também, né? Porque quando a gente vê uma sociedade protegendo o ilegal, eu acho que é a pessoa pensar assim, poxa, ele só está querendo sobreviver, né? E a gente sabe dos riscos, só que as pessoas não sabem desse risco. E a gente vê uma sociedade defendendo a ilegalidade e falando mal do que tá legal. Exato. Porque o quanto que a indústria, porque tá usando aditivo, porque tá usando corante, porque tá usando isso aqui, só que tudo aquilo ali é regulamentado, tem a quantidade correta que você tem que colocar. Tem padrão, né? Tem padrão, então assim, a fiscalização tá ali o tempo todo, você precisa comprar produtos que sejam regulamentados também, então aí você pensa assim, nossa, mas então vamos regularizar para quê? Não, e as pessoas têm aquele preconceito de, não vou pegar um industrializado não, por conta dessas coisas que a Luciana falou, porque tem aditivo, porque tem conservante. Aquilo lá tem uma função dentro daquele produto. E às vezes aquilo lá é muito mais seguro, e a gente já teve pessoas que veio aqui no nosso programa e falou que prefere comer produto industrializado do que um produto fresco ali na hora, porque a gente não sabe o que aconteceu. Pelo menos o industrializado eu sei que está parametrizado. A gente sabe que tem algum controle ali. Então, inclusive, o nosso convidado, o deputado Ismael Alexandrino, falou, nas viagens dele, ele para nos postos, como todo mundo vai comer um salgado ali, ele vai lá na Coca-Colazinha dele, ele vai lá num salgadinho daqueles industrializados, porque ali ele sabe que a chance dele passar por problemas é menor, né, porque tem todo um controle de qualidade envolvido naquilo ali. Agora, você vai comer um salgado ali, você não sabe que hora que esse salgado foi assado, frito. Quanto tempo que ele está naquela estufa de salgado. A origem da matéria-prima. A origem da matéria-prima, na beira da estrada, esses dias, eu falei isso para a Luciana, a gente estava na fazenda e fomos na cidade. Aí eu parei o carro no açougue. E aí nesse açougue, eu compro carne, né? Lá tem uma cachaça que eu compro. Eu parei nesse dia para comprar cachaça, para levar até para a gente consumir lá na fazenda. E eu parei o carro assim para um Gol. Na que eu estacionei, desci do carro, o cara do Gol abriu o porta-mala
ele tira um cobertor, de dentro de um cobertor enrolado, uma costela bovina desse tamanho, para vender. O cobertor era para manter a temperatura? Eu não sei Que era para proteger microbiologicamente. era para proteger. Várias funções, então, né? Proteger termicamente, acusticamente, sei lá qual que é a proteção. Mas ele tira dentro de um porta-mala de um Gol essa costela e desce, aí chega lá dentro, o menino pegou a costela e levou lá para dentro. Desceu pela porta. Não foi nem pelos fundos. Esses dias eu fui numa cidade do interior e aí fui almoçar num restaurante e quando eu estava em carro oficial, né? Estava em carro da Agrodefesa. Quando eu parei na porta do restaurante, o dono do restaurante já veio falar comigo, que eu acho que ele deve ter pensado assim, veio fiscalizar, né? Eu só tinha ido almoçar. Não, eu vim que consumir. Aí depois, almocei, tá? Depois quando eu voltei para o escritório da Agrodefesa, você almoçou onde? Almocei em tal lugar. Você comeu carne suína? Eu falei, comi. Que eu adoro carne suína, né? Aí você comeu? Então comi. Pois é, ele é o dono da granja e o abate dele é clandestino. Não, é um produto inspecionado. Agora já foi. Imagina, mas então. Mas isso é muito sério. É muito sério. Poderia ter dado tudo errado. E isso as pessoas não têm essa noção. Porque ele acha, porque fresquinho, acabei de abater lá o gado lá na fazenda. O cara que mata lá, ele é asseadinho, ele tira, descarna, aí joga lá os pedaços da carne, não, em cima do mato lá, de qualquer maneira. Então, assim, e isso é tão cultural que uma vez eu fui num restaurante e conheci a cozinha. E quando eu cheguei na cozinha, eles estavam descongelando carne com ventilador. E eu cheguei em casa, né? Nossa, assim, abismada. Aí cheguei e comecei a contar pra minha mãe. Aí minha mãe, nossa, mas seu pai já fez isso tantas vezes. Então, assim, muito... Descongelar dentro de bacia de água, né? É uma coisa que tanta dona de casa faz, sem o esclarecimento de que isso também é inadequado. Sim. Nós temos um papel muito grande aí na educação. Na educação. E com relação à fiscalização hoje, como é que está sendo a fiscalização do Conselho de Veterinária dentro das indústrias? Porque, assim, vou contar coisas que acontecem comigo. Então eu não posso falar nada de mentira aqui, porque você vai falar assim, não foi desse jeito. Coisa que acontece comigo. Como eu trabalho, não fico o tempo todo nas indústrias, né? Aí, de repente, me liga a pessoa que eu converso mais dentro da indústria. Às vezes é o gerente de produção, às vezes é a pessoa do controle de qualidade. Daniel, veio um fiscal aqui, diferente. Não foi aquela que vem todo mês aqui, não. Outro fiscal. Eu falei, que fiscal? Ele falou que é do Conselho de Veterinária. Eu falei assim, mas que será que eu fiz? Aí ele fala assim, o que será que eu tenho que fazer? Eu falei assim, não preocupa não. O fiscal foi aí para ele fiscalizar o meu serviço. Não tem nada com vocês aí. Preocupa não. Quando eu chegar aí, eu vejo, vou pegar o papel, vou ver o que ele está pedindo. Então, assim, de vez em quando, os fiscais estão indo lá nas indústrias. Como é que está esse... Outra coisa que entra dentro da minha autocrítica, viu, enquanto instituição, a fiscalização do Conselho, ela também, historicamente, por diversas questões aí, institucionais, ela sempre foi uma fiscalização muito cartorial. O que era essa fiscalização? É chegar lá e ver, tem documento de registro? Tem presença de médico veterinário? O médico veterinário preenche o livro de registro? Sempre esteve nesse lugar. É uma luta muito grande hoje do Conselho Federal e de todos os conselhos regionais para a gente mudar um pouco essa estratégia. No meu ponto de vista, a fiscalização do Conselho deveria fazer exatamente o que você falou. Fiscalizar o profissional. Não é fiscalizar apenas essas questões de legalidade de papel, mas é verificar o serviço do médico veterinário. Só que nós não temos uma grande quantidade de fiscais médicos veterinários, fiscais zootecnistas. A maior parte dos nossos fiscais são de nível médio, então a gente não pode interferir muito nessa questão técnica. Mas nós temos colocado... Que é muito mais fácil exigir documentos que ele vai ver, esse aqui é um documento, Sim. Esse aqui é um livro, e assim por diante. Exato. Né? Mas a atuação do responsável técnico, o Conselho não consegue fiscalizar tão bem.
E aí, desde que eu assumi lá em 2020, na primeira gestão, eu estou tentando mudar isso. Eu trabalho na agrodefesa desde 2010. Dentro da agrodefesa, eu passei 12, 13 anos dentro do laboratório da agrodefesa. Lá a gente é muito fiscalizado e muito auditado. Dessas auditorias que a gente recebe, eu nunca recebi uma auditoria de surpresa. Todas as minhas auditorias eram agendadas, que eu recebia, eram agendadas. Eu sabia o que eu ia ser fiscalizado. Eu tinha tempo para me organizar, para receber. Então, eu acredito muito mais no potencial de uma fiscalização que é uma fiscalização que busca a conformidade do que na fiscalização que é só de cobrar atrás de não autuar. conformidades. Isso. Então, para mim é muito mais importante a indústria trabalhar um ano corretamente do que ela trabalhar só porque o fiscal pode aparecer aqui um dia. Então, eu tenho colocado como meta da equipe de fiscalização lá do Conselho que pelo menos 30% das nossas fiscalizações por mês são fiscalizações agendadas com o responsável técnico. E é uma fiscalização que funciona quase que como uma entrevista. O fiscal tem um checklist do que é necessário de existir dentro da indústria, existir dentro da clínica, existir dentro de uma casa agropecuária, de um centro de zoonoses. Ele tem um checklist e, junto com o responsável técnico, o fiscal vai trocando ideia. Você tem isso aqui? Como que está isso aqui? Nem sempre a gente consegue que essa troca de ideia seja entre dois médicos veterinários, porque dentro do conselho hoje a gente tem uma médica veterinária. Então ela não consegue pegar tudo. Mas a gente treinou os nossos fiscais para que eles consigam, a partir de um checklist de conformidade, bater essa bola com a RT. E como eu disse, quando autua, tem 4 chances de você corrigir. E a nossa máxima, o que é? Corrigiu, comprovou que corrigiu, anula o auto. Então, o que a gente tenta é buscar essa conformidade. E transferir para o responsável técnico a verdadeira responsabilidade. Né? Porque para o dono da indústria, a presença, às vezes, do responsável técnico ali é só uma mera formalidade. Uma formalidade. Sem conseguir perceber que o responsável técnico é o que faz a indústria agir de maneira adequada, né? Ser conduzida dentro da conformidade, dentro dos padrões, dentro das regras estabelecidas pela legislação. E quando a gente faz isso, às vezes a gente até fala para o responsável técnico convidar o gerente de produção, convidar o dono da indústria, convidar o dono da clínica. Até para entender qual que é o papel do conselho. Exato. Ali, porque também para eles lá chega a anuidade. Aí o cara fala assim, eu tenho que pagar anuidade também. Então sim, tem essas desconfianças sempre, né, desses órgãos fiscalizador. E olha que a minha mudança de visão não foi só por eu ter sido auditado tantas vezes, mas por uma reunião que um dia eu precisei fazer com o Conselho de Química. E o Conselho de Química tem essa prática de fiscalizar fazendo uma espécie de entrevista. Pelo menos foi isso que eles me disseram. Nunca fui fiscalizado por eles, mas eles disseram que eles têm isso. Eles andam bastante nas indústrias aí. Mas eles já vão muito com essa parte de arrecadação, até porque a minha profissão, a gente é fiscalizado pelos dois, né? Pelo de Química e pelo CREA. E isso acaba, por exemplo, se eu tenho CREA, por que eu vou ter o CRQ? Mas isso nem pode. Só que para eles não. Se eu já tenho CREA, eles querem obrigar a gente a ter também um CRQ. Aí, que sentido faz? Isso não faz sentido nem legalmente. Da mesma forma que se eu tô lá, eu já tenho CREA, a empresa em que eu estou respondendo tecnicamente também já está
né, regulamentado no CREA. Por que que a empresa também vai fazer outro registro no Conselho de Química? E aí eles vêm e autuam tanto a empresa quanto o profissional. Aí o que que a gente tem que fazer? Entrar na justiça, com mandato de segurança e desenrolar tudo isso, né? Então tá errado. Mas Essa conversa extraiu coisa boa, mas agora eu já tô sabendo de uma coisa que a gente precisa talvez corrigir. porque às vezes eu vejo isso muito acontecendo com a Luciana dentro da engenharia de alimentos, porque a gente vive junto, né? Mas eu queria até perguntar, se, já que você tocou no Conselho de Química, se tinha algum embate entre a parte da indústria de alimentos com os químicos. Tem na parte de laticínios, né? Muito frequente, porque para o Conselho de Química, o que ele entende? Se há manipulação de produtos químicos, por exemplo, para fazer uma prova de plataforma no laticínio, para o Conselho de Química, ele entende que é necessário ter um químico. E aí o acordo foi o seguinte, é um acordo mesmo, para o laboratório de química que existir, que você exija um químico. Mas para a parte de fiscalização do produto, Parte de produção. esse é o médico veterinário. E eu sou meio crítica nessa questão da parte... tenho química, tem que ter. Eu escovo o dente, tenho química. Coloco Exato. sal na água, tenho química. Então, se fosse em todo lugar, vai ter que ter um químico. Eu também acho que tem um certo exagero pensar dessa forma, mas aí são questões da lei, né? A lei que regulamenta a profissão deles tem isso expresso. Então, acaba que não tem muito o que a gente discutir. Mas no caso, hoje... teria que ser, ter 2 profissionais. O laboratório ter um responsável Sim. técnico e a parte de produção ter outro responsável técnico. Sim. Então, o embate dos químicos também tem com a gente. E para o Conselho de Medicina Veterinária, não tem concessão à ausência de um médico veterinário dentro de uma indústria de alimentos de origem animal. Só não tem um médico veterinário dentro dessas indústrias se for uma ação judicial. Porque a gente não consegue entender a ausência do profissional ali justamente pelas questões sanitárias, pensando em doenças transmitidas por alimentos, né? A importância de um veterinário dentro da indústria é gigantesca. Então, dentro de um laticínio, para receber ali o leite, tem os testes de plataforma, né? E tem o laboratório para fazer as análises. Esse laboratório tem que ter um químico responsável por esse laboratório. Se fizer só as análises de plataforma, não precisa? Não precisaria. Porque o médico veterinário é responsável técnico da indústria e um próprio técnico de laticínio faria essas provas. Entendi. Rafael, nós falamos aqui dentro da parte de laticínios, Brasil aí o 5º maior produtor de leite, na carne também. O Conselho consegue atuar dentro da parte da produção dos animais? Como é que está essa questão aí de... Você fala fiscalização, por exemplo, de propriedades rurais? Isso. As propriedades rurais, o Conselho praticamente não fiscaliza. Mas as propriedades rurais, por exemplo, avicultura, suinocultura, confinamentos... Que tem essa atividade bem... intensiva, aí tem fiscalização do Conselho e a exigência de responsável técnico. Agora, a propriedade rural com criação extensiva, aquela mais tradicional? Tradicional, não. E como é que fica assim? O Conselho também vê a questão de rastreabilidade dentro dessa cadeia inteira ou o Conselho... Não. Não tem. Isso não entra dentro dos critérios de fiscalização. Não. Isso entra dentro da fiscalização da atuação do responsável técnico. Por exemplo, se o responsável técnico
deveria cuidar dessa rastreabilidade do insumo, Da atuação Isso. técnica do profissional. Isso aí, por exemplo, numa responsabilização ética, isso é colocado em análise, né? Que era uma das atividades que o profissional deveria estar executando, mas na fiscalização, não. E isso também vai ver também sobre a atuação com relação ao bem-estar animal também, né? Sim, Do profissional. do profissional, exato. Os fiscais do conselho também não olham isso, mas em relação a bem-estar animal, nós temos sido muito demandados, até por essa transformação da sociedade em relação à vida dos animais, né? Eu diria assim, hoje, 70% das minhas reuniões técnicas, políticas, administrativas, fora do conselho, é para tratar de bem-estar animal. Porque é uma demanda, como a gente disse, da sociedade, que transfere isso para o poder público, né? Então exige isso da agrodefesa, exige isso dos deputados, exige isso da vigilância sanitária, exige de todo mundo, das prefeituras, e aí a gente acaba sendo envolvido nisso tudo também. O bem-estar animal, hoje, a gente tem dois lados, né? Se a gente for pensar na questão de cães e gatos, não vamos nem entrar nessa discussão aqui, porque ela desdobraria outro podcast. Essa é uma questão muito mais emocional. Exato. Tem muitos fatores envolvidos aí de políticas públicas. Mas pensando no bem-estar animal, para os animais de produção, eu acho que nós temos um grande desafio, porque as pessoas elas estão ficando com um pensamento mais endurecido em relação a essa exploração, né? Então as pessoas hoje elas veem só esse aspecto da exploração da vida e muito menos pelo aspecto de abastecer uma população com alimentos. Então, por exemplo, isso não é o meu pensamento, tá? Isso eu estou trazendo aqui o que eu ouço. Mas uma atividade de criação de suínos intensiva, por exemplo. Se a sociedade é exposta àquele método de criação, a chance daquele método de criação ser mais criticado do que aplaudido ou idealizado é maior hoje. E olha que dentro dessa criação você tem controle muito mais de doença... Totalmente. E inclusive de bem-estar animal. De bem-estar animal. Porque a gente sabe que a produção animal com bem-estar ela é muito mais eficiente. Porque aquela visão do suíno criado lá no chiqueiro, sujo daquele jeito, aquilo é uma visão romântica, né? Vou botar aqui romântica, mas que aquele animal ele tá largado lá. Ele não tem não tem uma vacinação, não tem uma preocupação. Tem respeito à condição térmica, ao acesso à água, a alimento. Tanto que ele se lambuza lá dentro daquela lama lá para justamente ter esse controle térmico, né? E outras questões. E a questão da nutrição ainda come qualquer coisa, qualquer alimento que joga lá, até passar a fome, aqueles animais passam. Então, olha, se a gente continuar com a sociedade evoluindo da forma que está, uma coisa, pesca esportiva, que movimenta a pessoas o tempo inteiro como uma atividade econômica, uma atividade cultural, como uma atividade de bem-estar, né? De lazer. Mas se a sociedade continuar evoluindo do jeito que está, em que o humano, que a relação com o humano, entre humano e animal, é uma relação de igualdade, igual as pessoas estão começando a evoluir para esse lugar, a atividade de pesca esportiva pode ser uma atividade que pode ser muito condenada daqui a um tempo. Né? Pensar num abatedouro, não consigo nem descrever o que será o pensamento da sociedade em relação a isso. Mas isso, vamos voltar lá no começo.
nós temos um papel de educadores. Nós temos um papel de desmistificar como é essa relação entre humanos e animais e a importância dos animais enquanto fonte de alimento, enquanto nutrição, enquanto sustentação da vida da sociedade. Eu vi uma frase de um personagem de uma série americana em que ele é produtor agrícola lá nos Estados Unidos e ele está perto de uma manifestação das pessoas querendo proteger a vida. Aí ele chamou uma pessoa para conversar com ele e ela estava lá com cartaz para não matar os animais. Aí ele perguntou para ela do que ela se alimentava. Ah, me alimento de vegetação. E você acha que para você se alimentar de vegetação, eu não mato a agricultura não mata um monte de vida, porque na hora que a gente faz lá a preparação do solo, né? Tá matando ali, isso é a minha visão, já tá matando um monte de fungos, bactérias, seres... Até vertebrados também, né? Vertebrados, seres... Os mamíferos, os pequenos mamíferos que vivem... Aí ele virou para ela, só porque esses animais não têm cara bonitinha, você acha que a vida desses outros é menos importante do que essa que você está querendo proteger? Sim. Então, essa questão de vida, de animal, é muito subjetiva. Né? Se a gente for parar para pensar, um ecossistema que existe na Terra, a gente vai preparar essa terra para poder fazer alguma plantação, a gente está interferindo naquilo ali. A gente quer inibir alguns animais, prevalecer outros para melhorar aquela atividade. E essas outras vidas que nós estamos diminuindo? Mas é isso, assim, eu acho que o nosso desafio é exatamente o de transformar o pensamento das pessoas. E isso a gente deve entender que se as pessoas estão indo para esse tipo de pensamento é justamente porque tem gente que está eficiente em se comunicar com elas e levar elas a conduzir o pensamento para esse protecionismo, para essa condição de igualdade entre animais e humanos, né, que a gente sabe que não é bem assim, e nós não estamos conseguindo fazer o caminho contrário, de comunicar com as pessoas, demonstrando para elas que se elas não tiverem o alimento de origem animal, elas também não estariam com a mesma expectativa de vida que elas terão, de 70, 80 anos. A gente vê pela mudança, né, de vivência. A gente estava aqui com o Humberto, né, que também é colega de vocês, e aí ele fala, né, nós fomos criados na fazenda. Quantas vezes eu fui com meu pai num curral, ou meu pai também tinha gado, a gente ia pro curral, né, não só tirar leite, mas também ver ele cuidando do gado. E aí hoje a gente vê, por exemplo, nosso filho brincar, ele nunca entrou no curral direito. Então aí as pessoas hoje que ficam na cidade não entendem como que funciona o campo. Então, essa ineficiência aí, talvez seja essa parte de mostrar o que vem do campo. Porque, ou, por exemplo, ouvir dele, não, mas você vai pegar mamão? Não, mas vai trazer mamão da fazenda? Eu falei, mas da onde que vem o mamão? O mamão vem da fazenda, de qualquer uma. Então, essa talvez seja a diferença do porquê que tá tanta gente defendendo algo por não conhecer. O distanciamento, né, da origem. E até ele citou na campanha que eles estão fazendo, né, o Humberto, não sei se você conhece ele, ele era da minha turma, e ele está desenvolvendo a campanha publicitária para falar que aquele produto que está lá na prateleira do supermercado, a origem dele é da fazenda. Ele não nasceu aqui. Ele não nasceu lá. Esses dias a minha cunhada, desculpa, cunhada, eu vou falar de você. Mas esses dias a minha cunhada... Cunhada perdoa. Cunhado pode, né? Aí a minha cunhada esses dias, nem esses dias, já tem um tempo, ela foi na fazenda do meu pai, e aí ela viu uma vaca com chifre. E aí ela ficou assim, gente, mas esse boi tem esse peito desse tamanho? Uai, não, é vaca, não é boi. Uai, mas tem chifre. Eu falei, uai, mas o que impede uma vaca de ter chifre? Eu não sabia que vaca tinha chifre. Para mim, só o boi tinha chifre. Mas por que você pensava isso? Uai, porque eu nunca fui em fazenda.
E eu vejo vaca e boi, eu aprendi em livro. E E aí, no livro, o boi sempre tem chifre e a vaca não. Aí eu falei, verdade. Nos livros infantis, o boi tem chifre e a vaca não. E aí, isso é tão assim, eu tô lembrando que da nossa sobrinha mais nova, ela trouxe um pintinho da fazenda. O pintinho tomava chá com ela vai querer matar o pintinho pra comer? Não, como é que A faz? minha sobrinha também passou por isso. Meu irmão levou ela para pescar e ela estava adorando a pescaria. E aí, quando ela soube que ela comeria o peixe que ela pescou, aí a brincadeira virou filme de terror. Nossa senhora, as pessoas têm essa visão, né, do animal, né? Porque aí você vê o peixinho que tá no filme, é o ratinho ali tá... A gente tem uma das maiores empresas do mundo, tem como principal figura um rato, né? Então eles vão criando um sentimento por esses animais que não existe, né? Quando eu estava no... Não sei se era no mestrado ou no doutorado, teve um trabalho de um colega que faria uma análise da eficiência de um produto para combater carrapato. E tem que passar pelo comitê de ética, né? E um dos questionamentos do comitê de ética, que não é o comitê de ética da medicina veterinária, é o comitê de ética da universidade. Um dos questionamentos dele era o bem-estar do carrapato. Tá vendo? Então, assim... Do carrapato, uma praga. Uma praga. Mas quem desenvolveu essa questão? Não, era do comitê de ética da universidade. Pois é, mas o comitê partiu do comitê de ética para falar sobre isso? O questionamento era do comitê de ética, um dos questionamentos era se existia alguma coisa também pensando na vida do carrapato, do bem-estar do carrapato, no desenvolvimento da pesquisa. Então, assim, eu não sei se foi uma coisa pontual, né? O que eu estou querendo dizer com isso é que o caminho é longo para a gente conseguir reverter esse pensamento que tem crescido muito. E se a gente não pedalar para isso, eu acho que a gente vai ter muito problema pela frente em relação a essa relação de humanos e animais. Eu não assisti a série ainda, mas a gente veio aqui também com a Roberta e ela também tem uma empresa de consultoria aqui em Goiânia. Ela estava contando pra gente numa série que conta a história do leite nos Estados Unidos, que a sociedade começou a brigar muito na questão de não se beber leite industrializado. E acabou que isso trouxe... Condenou tantas embalagens, né, recentemente. E aí veio tanta doença através de tomar-se o leite cru, que de repente eles pararam para pensar, opa, peraí. Então, assim, as pessoas esquecem. Até um dia eu tava conversando com o time meu, eu prefiro mais tomar um leite pasteurizado, tomar um leite industrializado, do que o leite da fazenda. Mas como assim? Eu falei, tia, eu não sei como que tá a mão da pessoa, que jeito que doença que tem. Então, assim, tem um monte de coisa. Mas lá não tem conservante. Eu falei, não tem. Então, assim, essa mudança de, porque eu quero só, né, igual a gente vê do vegetal, que às vezes não tá higienizado, e isso traz sérias doenças que nem sempre são divulgadas. Sim. E o nosso canal serve para justamente trazer esses esclarecimentos, e é um veículo aqui, a gente está trabalhando com isso, para trazer todas essas informações pertinentes. Para falar, por exemplo, cuida-se do bem-estar animal, de todos os animais de produção, mas é necessário, para poder ter essa transformação, para na hora que você for lá na lanchonete comer seu sanduíche, pensar que naquela carne que está lá industrializada, né, houve respeito na criação. Houve respeito na criação, houve profissionais capacitados que teve no processamento daquela carne, houve profissionais capacitados para poder fazer aquele alimento da forma que tem que ser feita para ela não passar mal. E nós, como brasileiros, ainda temos outra questão. Nós precisamos agradecer o que nós temos. Sim. Porque quantos países a gente vai olhar que não tem todos os alimentos que nós temos, e eles começam a se alimentar de carne de cavalo, de carne de insetos. Por que eles fazem isso? Porque eles não têm
a riqueza que Na nós verdade, temos o mundo aqui. tem que agradecer ao Brasil, né? Porque Aham. o tanto que a gente exporta. Mas é porque nós mesmos condenamos o que nós fazemos. Somos nós que estamos querendo mudar essa realidade, enquanto os outros países queriam ter o que nós temos. Sim. Mas eu acho que essa transformação de pensamento em relação aos animais, ela está mundial. Não é só aqui, não. Mas eu fico preocupado com isso, porque eu sempre tento levar para o aspecto de sustentabilidade de uma sociedade, né? E quando eu vejo essa condenação à criação dos animais, eu só penso pelo lado da movimentação da economia. Imagina o Brasil, que é um dos maiores exportadores, aliás, eu acho que é o maior exportador de proteína de origem animal. Então, só a nossa carne vai para mais de 150 países. Você imagina o que seria o nosso país, que já sofre muito com questões econômicas, né? Quantidade de brasileiros aí que passam fome. Você imagina o que seria se nós não tivéssemos esse sucesso na produção animal. Né? O nosso PIB hoje, cerca de 30% do nosso PIB está totalmente voltado para produção de alimentos. Então, isso é uma questão que, se a gente não olhar, a gente vai ter muito mais dificuldade econômica no futuro. E o Brasil, justamente por causa desse sucesso que tem nas exportações, ele tem sido demandado não é só do bem-estar animal. O bem-estar animal é uma das questões domésticas, mas também é uma das questões dos países externos, que quando vão comprar os nossos produtos, uma das coisas que eles olham é exatamente isso, se a nossa produção obedece os critérios de bem-estar animal. Só que é barato produzir alimento no Brasil quando a gente compara com outros países, e aí os nossos parceiros comerciais querem cobrar do Brasil todas as áreas. Então cobram do Brasil as questões ambientais, que tem uma das melhores leis de proteção ambiental, cobra do Brasil a questão dos resíduos, que tem diversas indústrias que fazem reaproveitamentos incríveis com os resíduos gerados, cobram do Brasil as questões fundiárias, de legalidade da terra, cobra do Brasil desmatamento zero, cobra do Brasil a questão dos resíduos. Então, a produção animal hoje tem diversos desafios, né? E é aquela questão que você falou. Como o Brasil produzir aqui no Brasil é mais barato do que fora, onde eles podem tentar nos barrar, exato, estão nos cobrando. É na questão climática, é na questão do bem-estar animal, é na questão sanitária, na questão de vacinação hoje. Sim. Né, a questão de sanidade animal, como que nós somos cobrados pelos países de fora, com doenças, às vezes, que nem tem importância econômica tanta, mas questão de barreira econômica. Né? Então, assim, concorrer com o Brasil no agronegócio, se você parar para pensar que o nosso grande adversário no mundo hoje são os Estados Unidos. Sim. Onde a gente já viu, a gente parou a pensar que nós estamos numa atividade econômica, que o nosso maior adversário é os Estados Unidos. Somos os Estados Unidos. País primeiro mundo. A maior potência econômica mundial. Então, assim, se nessa atividade eles são os nossos adversários, significa que a gente está muito bem. A gente está bem. Exato. Né? Então... Bem, a gente podia ficar o dia todo aqui, né? Igual a gente falou, tem assunto para podcast mais. Rafael, Mas assunto tem bastante. Como forma de agradecer aqui, Rafael, por você ter vindo, a gente trouxe aqui um vinho para você. Obrigado. Aqui do Cerrado Goiano, né? É o nosso parceiro, a Vinícola Serra das Galés. É de Paraúna? Paraúna. Não sei lindo se lá, né? Você já conheceu, já teve o prazer. Então, mas se quiser voltar, agora a gente está com um restaurante lá, já todo estruturado. Não sei se você fez o tour lá, guiado pelo enólogo, chegou a fazer? Não, eu fui lá já tem muitos anos. Eu fui, já deve ter
acho que uns 15 anos. Ah, não, então já tá precisando tudo- voltar, tá já precisando tá bem voltar, diferente. né? Hoje a gente tem a produção de vinhos finos, que antes não existia, a gente tem a produção da graspa, a gente produz geleia, a gente produz uva passas, e aí, então, o tour guiado, tem o parreiral lá na frente, não sei se quando você foi, acho que também não tinha. Então, dá para você conhecer a fábrica, dá para você... Não precisa ir no Chile mais. Não, dá para você Dá pra ir conhecer, lá, dá é num mais barato num em lugar Paraúna. só. Em Paraúna tá mais barato. E tem como mais você bonito. experimentar. Nós temos lá 11 vinhos finos, então dá para você experimentar todos os vinhos. Obrigado Inclusive, pelo esse é um convite. Eu deles. vou fazer isso. Tá? É só entrar no Instagram deles lá. Que linda a apresentação. Tá de parabéns. Acho que você vai gostar. Tá bom? A Luciana, Obrigada. a Luciana, Vou te dar o feedback, viu? Tá bom. A Luciana é dos nossos parceiros, ela trabalha lá na vinícola, né? E é a melhor uva que eu já comi. Até hoje é a uva lá do Parreiral de frente lá. Eu fiquei impressionado com o sabor que a uva tem. Até a gente, esses dias... E a gente está passando por uma mudança. Não sei se é porque eu estou envelhecendo também, mas antes o brasileiro consumia só cerveja, cerveja, cerveja. E hoje o brasileiro está indo para o vinho, né? A gente vê os restaurantes deixando o vinho mais acessível para as pessoas, supermercados, aquela quantidade enorme de rótulos. Rafael, mas vamos voltar um pouquinho no nosso tempo. Os meios de comunicação eram mínimos. Mal se tinha um telefone fixo na casa das pessoas. Sim. O telefone era investimento. Você comprava a linha telefônica. Isso aqui não. Agora a gente consegue ver coisa do mundo inteiro. Então o conhecimento está muito mais difundido, né? E essa cultura do vinho, que era uma coisa mais europeia, né? E você vê, por exemplo, no Chile e na Argentina, que teve essa cultura por semelhança climática. Uhum. Pessoas saíram lá da Europa, foram para a Argentina, foram para o Chile, por semelhança climáticas, e desenvolveram a indústria do vinho por lá. E no Brasil ficou restrito apenas ao sul do Brasil. E agora não. A gente sabe que no Cerrado tem. Tecnologia chegou também, Chegou, né? conhecimento chegou, comunicação chegou, então e a gente é da geração que está vivendo todas essas mudanças. Isso é real. Mas, se quiser, tá feito o convite. É só você entrar lá no Instagram deles lá, tem um contato e você consegue agendar lá uma visita. Obrigado, Tá bom? vou fazer isso. Muito obrigado por ter vindo aqui no nosso canal. Obrigado, Rafael. Foi Tá à ótimo. disposição Isso. aí, tanto da Agrodefesa, do CRMV, ou até mesmo você como pessoa física. Sempre que quiser, a gente está aqui. Vou deixar à Obrigado. disposição aqui, quando vocês quiserem fazer divulgação dos eventos, entrar em contato com a gente, para a gente poder ajudar aí nessa divulgação de tudo. Então já vou deixar aqui o convite para o dia 9. Como eu já tinha falado, no dia 9, eu acho que dá numa segunda-feira, vai ter o evento voltado para alimentos, vai ser o dia todo. E no fim a gente ainda está vendo se a gente consegue fazer pelo menos uma recepção para as pessoas lá dentro do conselho mesmo. E no dia... Aí na quinta-feira da mesma semana, que eu acho que dá dia 11, a gente tem outro evento, aí é mais voltado para a parte da clínica, onde a gente vai abordar mais essa parte de plantonistas, de clínicas, a parte de saúde mental dos profissionais e também a parte de orientação aos estudantes, que a gente fala de valorização profissional, a gente fala de como se apresentar ao mercado, de quais qualidades que você tem que ter humanas, né? Não só técnicas. E esse Então, convite isso... está estendido além dos veterinários também? Claro, então claro. Tá bom. Os colegas engenheiros são muito próximos de nós lá. Tá bom, então. Obrigada pelo convite. Gente, não esqueça, siga nós, compartilhe, comente, dá o like. Lembrando que toda sexta-feira, às 18 horas, tem vídeo novo no canal. É só você acompanhar lá. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigado.